E aí, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aí ao meu canal. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo, mas vamos retomar devagarinho agora. Estou tentando me organizar para conseguir manter uma frequência de gravação e conseguir ajudar cada vez mais vocês nas dúvidas e dificuldades de vocês. Bom, eu estou com um projeto novo em parceria com o pessoal da Nova Post. A gente está fazendo uma loja virtual para a gente conseguir vender alguns produtos. E essa loja, coincidentemente, é Shopify. Então, eu vou mostrar para vocês hoje como a gente vai fazer a instalação do Google Analytics dentro da plataforma Shopify. Desde como criar a conta do Analytics até você conseguir colocar dentro da sua loja Shopify, configurar. Então, vamos lá para a tela para eu te mostrar passo a passo como você vai criar sua conta do Analytics e como você vai instalar na sua loja Shopify. Bom, na descrição do vídeo aqui então, eu deixei a URL que você vai acessar para criar sua conta do Analytics, tá bom? Você vai precisar da sua conta Google ou uma conta Gmail para que você consiga logar e criar, tá? Então beleza, vamos lá. Coloca o nome da loja, essa loja chama Baobá Shop. Tá, você deixa tudo marcadinho. Próximo é um site web, né? Se você estiver usando um aplicativo, enfim, mas a gente vai usar aqui site. Próximo, o nome do site vai ser Baobá, né? Você pode pôr o nome da sua loja ou alguma coisa que te faça lembrar qual que é o site, tá? E aqui, peraí. E agora aqui a gente vai colocar a URL, tá vendo? Já tem esse HTTPS aqui, então a gente vai retirar aqui da frente, deixa só www e você tira o barra do final também, tá? Você seleciona aqui o país que você tá, no nosso caso essa loja é uma loja nacional, uma loja brasileira, e aí o fuso horário vai ser o -3, porque a gente é o horário de Brasília que funciona aqui, vou procurar aqui horário de São Paulo, beleza. E criar. Você vai ter que aceitar os termos, né? Aceita, papapá, se você quiser ler também, é muito bom. Aqui algumas coisas que você pode ativar ou não, né? Eu deixo sempre ativo porque o Google vai mandar no seu e-mail alguns insights, alguma coisa nesse sentido, tá? E aqui ele te dá a opção de você baixar um aplicativo para Android e iOS. Nesse momento eu não quero, já tenho no meu celular. Mas para você seria interessante ter, caso você queira. Bom, beleza, agora é que é a parte, tá? Ele vai liberar aqui para você colocar, né, essa tag, então você vai copiar essa tag e aí agora a gente vai para nossa loja. Aqui, dentro do Shopify, o que você vai fazer? Nós vamos vir aqui em loja virtual e você vem aqui em preferências. Em preferências aqui, ó, vamos já preencher aqui, a gente vai colocar o nome da loja, né, Baobá Shop. Aqui você pode pôr uma meta description, né? Uma meta descrição, isso aqui é muito importante para o SEO. Nesse momento eu não vou fazer isso mais para frente. E aqui que é o que interessa, essa parte aqui, ó, Google Analytics. O que a gente vai fazer? Aquele snippet que a gente copiou, a gente vai colar aqui, ó. Você dá um salvar. Beleza, já salvamos aqui. Ó, você está vendo que ele mudou aqui, né? Ele manteve só o nosso código do Analytics. E aí agora vai a sacada, você vem aqui, ó, utilize o comércio eletrônico avançado, você vai vir aqui, seleciona e dá outro salvar. Show! Vamos voltar para o nosso Analytics. Aqui agora dentro da nossa conta do Analytics, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó, primeiro configurar a vista da propriedade, em que você pode deixar todos os dados, você pode colocar o nome que você quiser, né? Beleza. Aqui a gente vai mudar para real, tá? BRL, aqui, ó, real brasileiro. E aí, acompanhamento de pesquisa dentro do site, a gente coloca aqui o parâmetro que o seu site usa para pesquisa, você dá um salvar. Aí agora a gente vai vir aqui, ó, em configurações de comércio eletrônico, e você vai ativar as configurações de comércio eletrônico, e aí você também vai ativar o relatório avançado, beleza? E aí a gente vem aqui e dá um salvar. Bom, vamos aqui então continuar. Agora a gente... Bom, se ouvir qualquer barulho, não repara não, que a molecada tá on fire, né? Quarentena, todo mundo em casa. Mas vamos lá. Aqui para a gente configurar o funil, primeira etapa qual seria? Produto visualizado. Segunda etapa, produto adicionado ao carrinho. Terceira etapa, endereço adicionado, informações de frete, informações adicionais. Tá? Então a gente vai pegar aqui, ó. Aqui eu coloquei para você o exemplo da URL, mas a gente vai vir aqui e nome do rótulo, produto visualizado. Concluído. Volta aqui no documento. Nós vamos pegar aqui então produto adicionado ao carrinho. Aí você vem aqui, coloca ele aqui, concluído. Tá? A gente vai desenhar esse funil e é só ir na sequência aqui, ó. Vou te explicar. A gente vai desenhar esse funil para que depois você consiga ver as métricas, né? Aonde que a pessoa está abandonando, o que ela tem feito e você conseguir acompanhar certinho. E esse aqui é como funciona, cada plataforma tem o seu, né? Esse aqui é como funciona na Shopify, como que é feito
esse processo da Shopify. Então, ok. Aqui eu tenho as 5 etapas, né? A pessoa primeiro vai ver o produto, a página, enfim, adiciona o carrinho, aí vai vir as informações de endereço, informações de frete e finalmente informações de pagamento. Então aqui a gente já está configurado, dá um salvar e agora a gente consegue ver certinho que parte que foi abandonado o funil, enfim, como que está. Ok? A gente clicar aqui na casinha, clicou na casinha, o que você faz? Acessa o seu site, volta lá no Analytics e aí um usuário ativo. Então você sabe que ok, está funcionando. Aqui é em real time, né? Em tempo real, você consegue ver as atividades. Vamos ver se é isso mesmo. Ó. Cuidados com o cabelo. Vou entrar aqui e a gente vem aqui no Analytics e volta para ver se está certo mesmo. Olha lá, cuidados com cabelos. Então, ok, funcionando. Já está ok o nosso Analytics. Aí tem uma outra coisa aqui. Se a gente vir aqui, ó, comportamento, né? A gente vai vir, tinha aqui em público-alvo. Isso aqui é interessante que muitas vezes a gente esquece e depois faz falta. Ó. Informações demográficas, você vem aqui em visão geral. Olha só, não está ativo. Isso aqui você precisa ativar, porque senão depois você não consegue ver. Vem aqui em ativar, parabéns. Já era. Aqui depois você vai conseguir ver sexo, idade. Aqui você consegue ver os interesses depois, né, das pessoas. Quais são os interesses para você usar para criar suas campanhas. Aqui a gente vai ter no geográfico, né, local, idioma, aqui o comportamento. Você vai ver os novos clientes, clientes recorrentes, como é que está. E aí aqui, ó, nessa parte de conversões, quando a gente vir aqui em comércio eletrônico, visão geral, vai estar ativo e aí você vai conseguir ver aqui todas as informações, receitas, transações, de onde vieram, enfim. E depois aqui comportamento no checkout, comportamento de compra, você vai conseguir ver as informações porque a gente configurou aquele funil, ok? Hoje então era isso, Analytics configurado, tudo ok, feitinho. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários ou me segue lá no Instagram, @tadewares e me manda no DM que eu respondo todo mundo, tá? Se você tiver alguma dificuldade, alguma coisa que você quer aprender sobre Shopify, também escreve aqui nos comentários para eu ir gravando nos próximos vídeos, tá? Vou gravar também um vídeo, acompanhamento de conversão no Google, como fazer a instalação e como acompanhar as conversões. Pixel de Facebook, já ensinei, procura aqui no canal, vou deixar aqui o link para você assistir, tá bom? Um abraço para você, boas vendas e até o próximo vídeo.